Existem casos de crimes reais que são tão bizarros, tão cheios de reviravoltas e pontas soltas, que parecem ter saído diretamente de um roteiro de filme. Não são apenas crimes, são verdadeiros mistérios que expõem o lado mais sombrio do comportamento humano. Hoje vamos mergulhar em 5 desses casos perturbadores, passando por estudantes desaparecidos, computadores adulterados e até mesmo seitas religiosas estranhas, todos com um final que desafia a lógica. Caso número 5. O mistério de Adrian Salinas no deserto. Começamos com o desaparecimento de Adrian Salinas, uma estudante universitária de 19 anos, cheia de sonhos de se tornar jornalista. Sua história, no entanto, foi tragicamente interrompida em junho de 2013, no condado de Maricopa, Arizona. Na noite do dia 14 de junho, Adrian e suas colegas de quarto davam uma festa. O clima era tenso, pois ela havia brigado com seu namorado, Francisco Arteaga. Após uma tentativa fracassada de reconciliação na casa dele, Francisco a deixou em seu apartamento por volta das 3 da manhã. Mas o mistério começa minutos depois. Às 3h30, uma colega de quarto viu Adrian sair novamente, desta vez com uma bolsa de pernoite, determinada a tentar falar com Francisco mais uma vez. Às 3h45, a polícia recebeu uma denúncia. O carro de Adrian havia batido em um canteiro e estava sendo dirigido erraticamente com 2 pneus furados. Ela conseguiu levar o carro mancando até uma loja de conveniência próxima. Os registros telefônicos da loja revelaram seu desespero. Entre 4h10 e 4h45, Adrian ligou 11 vezes para Francisco, que alegou que seu celular estava no silencioso. A última comunicação registrada foi uma chamada para um táxi. Quando o táxi chegou, Adrian havia desaparecido. Seu celular foi desligado às 5h07 da manhã. 2 dias depois, no Dia dos Pais, o pai de Adrian encontrou o carro abandonado. 2 meses de buscas intensas não trouxeram nada, até que em agosto, perto de Apache Junction, um morador encontrou restos humanos após avistar abutres. O DNA confirmou a identidade. Era Adrian. A tragédia do caso é que a autópsia foi inconclusiva, não podendo determinar a causa ou o modo da morte. A polícia, no entanto, tem certeza: não foi um acidente. Alguém moveu o corpo de Adrian, desovando-o no deserto. A teoria mais forte é a de um assassinato oportunista. Alguém a viu sozinha no estacionamento da loja de conveniência e se ofereceu para ajudá-la. Quem foi? Um estranho total? Ou alguém que ela conhecia? O responsável ainda está impune e o caso permanece aberto. Caso número 4. O desaparecimento de Joshua Guimond. Nosso próximo mistério nos leva à tranquila Universidade St. John's, em Minnesota, onde o estudante de ciências políticas Joshua Guimond desapareceu na noite de 9 de novembro de 2002. Joshua, de 20 anos, estava em uma festa no dormitório, jogando pôquer com amigos. Ele havia bebido, mas não parecia excessivamente intoxicado. Por volta das 23h45, ele simplesmente fez uma saída à francesa, saindo discretamente sem avisar. O caminho até seu dormitório era de apenas 3 minutos a pé, mas Josh nunca chegou. Inicialmente, ninguém se preocupou, assumindo que ele havia voltado para o quarto. Mas quando ele não apareceu para um julgamento simulado no dia seguinte, o pânico começou. O carro de Josh foi encontrado no campus. Uma análise de seu computador revelou que ele tocou e pulou músicas entre 23h50 e 00h30, sugerindo que ele havia retornado, ou que alguém estava lá. A busca focou inicialmente nos lagos gelados que cercavam o campus, especialmente no lago Stump, pois sua rota de volta o levaria pela ponte. A teoria de que ele teria caído e se afogado era forte, mas mergulhos, drenagens e buscas intensas não trouxeram o corpo à tona. Os cães farejadores, trazidos 1 mês depois, rastrearam o cheiro de Josh até a ponte, mas nada além disso. A reviravolta mais perturbadora veio quando os investigadores descobriram que o computador de Josh, que estava em um quarto não isolado como cena de crime, havia sido adulterado, arquivos deletados e dados de navegação limpos.
Isso apontou para algo muito mais sombrio. Descobriu-se que Joshua estava explorando um mundo online, onde se comunicava com homens desconhecidos, usando um falso personagem feminino. A polícia levantou a hipótese de que ele poderia ter combinado um encontro naquela noite, cruzando o caminho de um estranho online na ponte do Lago Stump. Para aumentar o mistério, 3 outros jovens com a idade de Josh desapareceram em cidades vizinhas na mesma época, sob circunstâncias não resolvidas. Coincidência ou uma ligação macabra? Até hoje, Joshua Guimond continua desaparecido, sem corpo e sem respostas, assombrado pela possibilidade de um encontro online fatal. Caso número 3. O caso traumático da família Clouse. Este caso abrange mais de 4 décadas e envolve uma família que desapareceu e a milagrosa descoberta de um bebê perdido. No verão de 1980, Dean e Tina Clouse e sua filha bebê, Holly Marie, deixaram a Flórida rumo ao Texas, em busca de um futuro promissor para Dean na construção civil. Em outubro daquele ano, a família desapareceu sem deixar rastros. Os pais de Dean e Tina na Flórida ficaram em agonia. Em 1981, a mãe de Dean relatou o desaparecimento, mas a polícia acreditou que o casal simplesmente havia cortado o contato. O mistério se aprofundou quando um estranho grupo religioso nômade devolveu o carro dos Clouse para a Flórida, mas as pistas não levaram a nada. A verdade, porém, já estava enterrada. Em janeiro de 1981, um cachorro encontrou um braço humano em um pântano ao norte de Houston. A busca subsequente revelou 2 corpos em decomposição. O homem havia sido amarrado, amordaçado e espancado até a morte. A mulher foi estrangulada. Eles foram enterrados como os desconhecidos do condado de Harris e permaneceram sem nome por décadas. A reviravolta veio em 2021. Graças aos avanços da genealogia forense, os corpos foram finalmente identificados como Dean e Tina Clouse. A família soube a verdade. Seus filhos haviam sido assassinados. Mas e a bebê Holly? Em 2022, após 42 anos de mistério, a resposta veio como um milagre. Holly Marie foi encontrada viva em Oklahoma. Ela havia sido criada por uma família adotiva e não tinha memória de seu passado traumático. Os investigadores descobriram que ela foi deixada em uma igreja no Arizona por 2 mulheres descalças vestidas de branco, que alegavam fazer parte de um grupo religioso. A igreja providenciou sua adoção. Apesar da felicidade do reencontro, o caso de assassinato de Dean e Tina Clouse permanece aberto. Quem tirou as vidas do casal e abandonou sua bebê? As investigações continuam, focando no elo com o grupo religioso nômade. Caso número 2. O segredo mais sombrio da cervejaria Moosehead. Este caso chocou a elite canadense. Richard Oland, um dos herdeiros da fortuna da cervejaria Moosehead, foi brutalmente assassinado em 2011 em St. John, New Brunswick. Richard, que havia perdido uma amarga rivalidade pelo controle da cervejaria na década de 80, havia reconstruído uma fortuna de US$ 37 milhões. No entanto, na manhã de 7 de julho de 2011, seu corpo foi encontrado por sua assistente em seu escritório. Um crime selvagem. Oland havia sido espancado até a morte com 45 golpes na cabeça, pescoço e mãos, evidenciando uma fúria pessoal. O foco da polícia rapidamente se voltou para seu único filho, Dennis Oland. O relacionamento deles era notoriamente tenso. Dennis foi a última pessoa a ver o pai vivo. A prova-chave eram 4 manchas microscópicas de sangue de Richard, encontradas em uma jaqueta de Dennis. O caso se arrastou em um dos julgamentos mais longos e caros da história da província. Em 2015, Dennis foi condenado por assassinato em 2º grau. No entanto, menos de um ano depois, a condenação foi anulada por erros de instrução ao júri. Em um novo julgamento em 2019, Dennis Oland foi considerado não culpado. O resultado é um crime da elite ainda não resolvido. Oland foi brutalmente assassinado, seu filho foi inocentado, e o verdadeiro assassino permanece desconhecido. Caso número 1.
O caso de Christine Jessup. O último caso é um triste exemplo de condenação injusta e de como a ciência pode, décadas depois, corrigir erros da justiça. Em 3 de outubro de 1984, em Ontário, Christine Jessup, de 9 anos, foi deixada em casa enquanto sua mãe visitava o pai dela na prisão. Naquela tarde, Christine havia desaparecido. 3 meses depois, na véspera de Ano Novo, seu corpo foi descoberto em um campo. Ela havia sido brutalmente agredida e esfaqueada. Sem outras pistas, a polícia concentrou-se em Guy Paul Morin, um vizinho quieto, após a mãe de Christine o acusar de ter interesse na menina. Apesar de evidências frágeis de uma ciência forense questionável e de um erro de julgamento, Morin foi condenado por assassinato em primeiro grau em 1992. A justiça só foi feita em 1995. Os avanços no teste de DNA provaram conclusivamente que Morin era inocente, levando à sua exoneração após 10 anos de prisão. No entanto, o verdadeiro assassino ainda estava solto. A resolução final veio apenas em 2020. Usando a genealogia genética, os investigadores ligaram o DNA da cena do crime a Calvin Hoover, um nome que estava nos arquivos originais. Hoover era um amigo da família em quem Christine confiava e que até mesmo ajudou nas buscas por ela, escondendo-se à vista de todos. Calvin Hoover morreu por suicídio em 2015, 5 anos antes de ser identificado. Ele levou para o túmulo os segredos de seu crime, mas o avanço da ciência finalmente trouxe a identidade do verdadeiro assassino e a justiça para Christine Jessup.